Pai Celestial, que privilégio, que honra nós temos. Chamar o Deus da criação, único, eterno, soberano, todo-poderoso Deus. Soberano Deus, Pai Celestial. Pai, que privilégio, Senhor. Damos graças, Senhor. Mas certamente, Pai, há quem esteja no momento de dor, de grande sofrimento, de aflição. E o Senhor, Pai, o Senhor que é misericordioso em extremo, cujas misericórdias são infinitas. O Senhor, para quem não há dificuldade alguma, Deus de perto e Deus de longe. Senhor, opera neste momento. Senhor, vamos ouvir as Tuas palavras. E já sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz, ela se cumpre, ela cura, ela liberta, mas precisa de um coração que receba, que trabalhe essa palavra numa fé viva, para que o Senhor seja honrado, Pai, mas para que cada um saia da sua dor, do sofrimento. Receba, Senhor, Pai, o que está buscando, o que necessita, e o Senhor é poderoso para ir além. Senhor, uma mulher abandonada pelo seu marido, uma família destruída. Senhor, alguém que está enfermo, Pai. Senhor, alguém que foi desenganado e não sabe mais o que fazer. Senhor, que quer viver, e o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Senhor, nosso Deus, agradecemos pela presença viva do Teu Santo Espírito, sabendo que para o Senhor não há dificuldade alguma, não há distância, não há barreiras, não há fronteiras, não há quem possa impedir a Tua mão forte de agir, como a Tua palavra viva e eficaz nos ensina. Operando o Senhor, quem impedirá? Pai querido, Pai Celestial, nosso Deus, tem liberdade para agir. O Senhor é abençoador em extremo. O Senhor é todo luz. O Senhor é maravilhosamente bom. Como o Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. Santo Espírito de Deus opera no Teu povo. Quer seja uma cura, uma libertação. Alguém, Senhor Deus, que já não tem dormido mais e tem passado noites, Senhor, em sofrimentos, inquietações. Senhor, o Senhor não quer ninguém sequer ansioso. O Senhor diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Seja assim, Pai, que a Tua bênção venha, a Tua unção, o Teu poder. Nosso Deus, e muito obrigada por Jesus. Obrigada porque Jesus fez uma obra completa nesta terra pelo Seu grande sacrifício. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Gálatas. Lá no capítulo 1. Hoje em especial não vou dar seguimento à série que nós iniciamos, porque é necessário observar uma simplicidade, mas um alerta do Espírito Santo nas Escrituras. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 6, o título diz assim: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Reconhecemos, irmãos, povo de Deus, o apóstolo Paulo como um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, e que teve um encontro real com Jesus, com a pessoa de Jesus. Olha só o que o Espírito Santo mostra aqui. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Dá uma paradinha. Eita. O evangelho é Cristo. O evangelho é Cristo. O próprio Senhor Jesus, irmãos, como homem, como ser humano, o verbo encarnado, ele pregou o evangelho, ou seja, ele veio trazer do céu boas notícias para as pessoas, para dizer, olha, vocês estavam em trevas, mas eu desci para trazer a luz a vocês. No Evangelho de João, no capítulo 8, você anota,
que não vamos movimentar muito a palavra, o Senhor Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Às vezes as pessoas se atrapalham, pessoas boas, pessoas sinceras, mas se estão passando por um sofrimento, por exemplo, às vezes é um casamento destruído e vem uma amiga, né, para chegar no ouvido da amiga pensando que vai ajudar e diz, filha, você está jovem, né, arranja outro, deixa para lá. Irmãos, e se ela buscar uma fé e crescer na fé e Deus recuperar aquele casamento? Tem filhos, tem crianças. Olha aí a família reconstruída. Olha aí o que Deus uniu. A palavra diz, o que Deus uniu não separe o homem. Deus já deu, Ele já deu a palavra, Ele já disse. Você vê o povo, os cristãos da Galácia, uma cidade em que o apóstolo Paulo pregou o evangelho purinho de Cristo. Aí o que acontecia? O apóstolo Paulo ia nas cidades, né, o campo das missões, aí pregava o evangelho de Cristo purinho, aí Jesus operava curas, libertações, as pessoas se convertiam a Jesus, ou seja, saíam da cegueira espiritual para a compreensão das coisas de Deus, das coisas espirituais nessa terra, que é a maior necessidade. As pessoas não sabem o que Jesus já fez por elas e continuam sofrendo, e o diabo se aproveitando, né? Destruindo. E aí o que Paulo fazia? Ele levantava um líder ou um pastor e ia pregar em outras cidades. Paulo ouviu falar que eles tinham deixado o que eles receberam através dele, apóstolo Paulo, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que eles aprenderam, o que eles receberam, o evangelho purinho, por outras doutrinas de pessoas. Tem muita gente que deixa a palavra por ouvir pessoas. Sabe, pastor, nós estamos ouvindo a sua, mas estou apontando na Bíblia, irmãos. Essa é a base. É você ver na Bíblia o que está sendo pregado. Dizemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas apontamos para você e dizemos, está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, você encontra que Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele continua operando curas, milagres. Ele continua salvando, seu sangue continua lavando pecados. Então você ouve, mas você lê, você sabe que está na Bíblia. Eles não, eles ainda não tinham a palavra escrita. Então Paulo pregou o evangelho de Cristo e logo Paulo foi adiante e introduziram-se outras pessoas. Não é bem assim, nada, olha, hoje o divórcio é a coisa mais comum, você não está vendo, fica com quem quiser, fica para lá, fica para cá, aí fica daqui, fica dali, ficar e tal. Não, mas vem na palavra, o que Deus fala? Então Deus fala na sua palavra, mas muitos cristãos não estão atentando para isso, irmãos. Então é um casamento destruído que ninguém nem tenta lutar, nem busca uma fé para recuperar. É uma enfermidade, é fácil, né? Ouvir alguém que sem fé nenhuma dizer, Deus está te provando, meu irmão, aguenta, Deus está te purificando. É muito fácil, né? Do que buscar a Deus, buscar uma fé. Vai ser um pouquinho trabalhoso, né? Buscar uma fé, porque versículos na boca não se cumprem. Pastor, não, irmãos. A letra, o próprio apóstolo Paulo diz que a letra mata. O Espírito Santo é que vivifica. Quando é que a palavra de Deus opera? Primeiro ela opera porque a palavra tem a natureza de Deus, ela é viva e eficaz. Mas se não for recebida, se a palavra não entrar no coração, Paulo também diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, capítulo 10, perdão, no capítulo 10, versículo 17, o Espírito Santo usando Paulo diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Ou seja, a fé vem do próprio Deus. Então, quem não ouve a palavra, como é que vai dizer que tem fé? E as pessoas dizem, todo mundo fala. Então, uma fé viva
vai mover o poder de Deus, os poderes celestiais. Se o diabo está destruindo um casamento, ele tem que ser arrancado, aquele demônio vai sair. Às vezes ele entra através de uma paixão, e as pessoas se acomodam. Às vezes entra através de um nojo, houve até bruxaria para a esposa tomar nojo do marido, porque alguém queria aquele homem. E as pessoas não atentam para desfazer as obras do diabo. Aí vem a palavra e diz, né, que o Filho de Deus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Mas quem quer ter esse trabalho? Então o Evangelho, ele opera, ele cura, ele liberta, ele restaura um casamento, ele restaura uma família, mas alguém vai fazer esse trabalho. Jesus disse no Evangelho de João, estou citando todos os versículos, vamos dizer assim, a pastora falou. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 27, Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Qual é? Cumprimento da palavra. Deus tem o maior prazer em operar na vida de alguém que desperta uma fé por aquilo que ele fala e busca a sua cura, e busca a libertação da sua família, e busca trabalhar em oração para restaurar um casamento, uma família. Deus tem o maior prazer. Agora, existem as leis espirituais. O que as leis espirituais regem? Tudo foi criado pela palavra, então tem que ouvir a palavra. Tudo começa quando se ouve a palavra. Então eles ouviram. Agora olha que coisa interessante. Logo eles mudaram a sua crença. Ah, não é bem assim. Ah, eu orei, não fiquei curado, então não é assim. Versículos não se cumprem. Deus cumpre a palavra dele na vida daquele que crê. O crer é profundo. O crer implica em ação. Verbo é ação. Verbo é ação. Adianta eu dizer que eu creio e não ter comunhão pela oração? Adianta eu dizer que eu creio, se eu falo uma coisa, eu recito o versículo e dentro de mim está outra coisa? Está o medo, está o receio, está a crença na doença ou no mal? Muitas pessoas dizem fui curado, mas não crê que foi curada. Sabe que o sacrifício foi feito, mas ainda não trabalharam a palavra dentro do coração. Deus não confirma versículos, Ele confirma a palavra dEle, que é viva e eficaz. E isso é um trabalhinho. A fé é pelo ouvir, coloca dentro do coração. O Espírito Santo, na carta aos Hebreus, ele se queixa de que o povo de Israel ouviu as mesmas palavras que os gentios e as outras gentes, a sociedade estava ouvindo. Jesus pregou para todos, os judeus, e pregou para os gentios, ou seja, a sociedade em si. Ele fazia pregações abertas, dava os ensinamentos, mas eles não creram que ele era o Filho de Deus. Então, o que Jesus diz? A palavra, vamos lá, marca aqui e vai comigo na carta aos Hebreus. Vamos lá agora. Capítulo de número 4, versículo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2. O que diz? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha que coisa interessante. Então é necessário misturar a palavra que ouvimos com a fé. O que é fé? É a certeza. Isso é coisa nossa. Se você não tem certeza de que a enfermidade que está no corpo, você não tem certeza que Jesus levou e que ela não te pertence, e se você não tiver certeza absoluta de que ela vai sair, é inútil abrir a boca e ficar dizendo, Jesus levou, Jesus levou, Jesus levou, mas o coração não crê. Não há uma certeza absoluta. Então, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Talvez foi o caso do povo da Galácia.
Eles ouviram outro evangelho, deixaram aquele que Paulo pregou de lado. Eu orei tanto pelo meu parente, pelo meu tiozinho, eu orei tanto pela minha mamãe e ela não foi curada. É interessante, as pessoas não procuram entender e trabalhar isso dentro de si, e aí a bênção não chega. Por quê? Porque Deus não trabalha por hipótese, Deus trabalha na certeza absoluta. É necessário que haja uma convicção. Você vê o caso da mulher hemorrágica. Ela estava com uma hemorragia fazia 12 anos, uma hemorragia consecutiva, ininterrupta. 12 anos, 12. Você vê, alguém falou de Jesus para ela, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, diz falaram-lhe dele, falaram de Jesus para ela. O que falaram de Jesus, ela ouviu e colocou dentro do coração, e ela trabalhou aquilo que ela ouviu, da grandeza de Jesus, e aí ela disse dentro de si mesma, se eu tão somente tocar o seu manto, vou ficar curada. Mas depois que ela ouviu, e ela falou dentro dela, então ela colocou dentro dela uma certeza tão forte, absoluta, e aí ela teve uma atitude, ela agiu sobre a palavra. Ela não ficou dizendo, eu vou, não, qualquer hora, minha família vai ser salva, qualquer hora eu vou na igreja. Não, a doença vai sair, qualquer hora ela sai, mas seja a vontade de Deus. Tudo errado. As coisas de Deus são firmes e são pela palavra. Pessoas falam que Jesus levou a enfermidade, mas falam da doença o tempo todo. A boca murmura o tempo todo. Tem um passo a passo para que a fé cresça e opere o poder de Deus. Nós somos os trabalhadores, eu, você, fala eu. Trabalho para Jesus. Trabalho com Jesus. Diga aí, Jesus me recompensa. A recompensa da fé é essa. Se busca uma fé para cura e acende a chama da fé e trabalha a fé no coração, o pensamento firme, a boca falando e assumindo, dê o som do coração e confirma as tuas palavras. Ele diz, sou eu que confirmo a palavra do meu servo. O Senhor Deus diz exatamente isso, eu confirmo a palavra do meu servo. Agora a pessoa que tem confissão dobre, ela uma hora fala de cura, outra hora fala o tempo da doença, fala de cura e fala que a doença é dela, ela fala que o casamento vai ser reconstruído, daqui a pouco diz que o fulano tem um coração duro. O que é isso, igreja? Voltando lá em Gálatas rapidinho, no versículo de número 7, diz assim, eu vou ter que ler o versículo 6 novamente, né, pessoal, para não ficar sem contexto. Maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O único e verdadeiro evangelho qual é mesmo? De Cristo. E onde eu encontro Cristo, pessoal? Na palavra, exatamente. Vocês já ouviram evangélicos dizerem que não gostam de ler a Bíblia? Nunca ouviram? Então preste atenção, um senhor veio participar de um culto. E ele levantou o braço dizendo que uma certa dor saiu do corpo dele. Eu estava com muita dor, assim, a dor saiu agora. Que bom, graças a Deus, o senhor ficou curado dessa dor. Aí o obreiro no final do culto foi conversar com ele. E disse, foi a primeira vez dele aqui no culto. Aí disse, o senhor que testemunhou a saída de uma dor, né? Precisa de alguma ajuda, quer tirar alguma dúvida? E ele disse assim, meu filho, para mim não tem jeito não. Tô assim. Aí ele contou que estava com câncer no intestino, que estava com problema de digestão, que estava com problema no coração. Aí o obreiro falou, senhor, o senhor precisa compreender a palavra com urgência. Cadê a sua Bíblia? Eu vou ler. Não gosto da Bíblia não. Gosto da Bíblia não, meu filho. Mas peraí, o senhor não gosta? O senhor sabe ler? Claro.
Aí falou o grau dele. Claro. Senhor, se eu não gosto... Não. Eu frequento a igreja, eu vou em tudo que é igreja. Eu quero minha cura. Mas só quem pode lhe curar é o Jesus da Bíblia. Ele é a palavra. Não, meu filho, não é assim não. Deus é bom, Deus é bom. Deus, não é assim não, meu filho. Não gosto de ler a Bíblia. O obreiro disse, pastor, eu tive que encerrar o assunto. E não voltou mais. Coisa grave, irmãos. Coisa gravíssima. Gravíssima. Uma doença cardíaca constatada, diagnosticada. Um câncer no intestino. Problema de digestão, problemas alimentares. Coisa séria. Ou seja, o diabo fez a festa, a farra no corpo dele. Porque não gosta de ler a Bíblia. E diz que não gosta de culto demorado, não. Tem que ser curtinho. Ou seja, Deus, tem paciência não. Só me cura e cura rápido. Não, tem gente que, sinceramente, irmãos, caramba, misericórdia. Mas está aqui, irmãos. Satanás, ele é mestre, tá? Infelizmente, muitas coisas que correm nos ouvidos de filhos de Deus são doutrinas que não tem nada da palavra. A palavra, isso é coisa grave, isso é coisa séria. Só tem um poder que Deus enviou do céu para desfazer as obras do diabo, para expulsar Satanás. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Só o nome, imagina a palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele ouviu, ele encarou essa situação tenebrosa num povo que ele havia alcançado para Jesus e fundado uma igreja. Igreja, irmãos, é coisa grave. Eles logo passaram rápido. Você vê que ele diz tão depressa. Olha o versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho é o evangelho de Cristo. Ou seja, a palavra, aqui no caso, o apóstolo Paulo está fazendo literalmente o esboço de tudo. Está dizendo, ó, Jesus é a palavra, ele chegou até vocês. E os 4 evangelhos apresentam Jesus salvando, pregando arrependimento de pecados, salvando, curando, libertando. Aí vem o versículo 8. Vamos lá. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa a palavra anátema? Amaldiçoado. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Que isso, pastor? Não, por isso que eu não gosto de ler a Bíblia, por isso... Pessoal, vamos encarar a realidade. Todo ser humano vai estar diante de Jesus. E ele vem do céu, irmãos, para trazer a maior bênção de todas. Ele vem por amor, trazer o amor do Pai para o ser humano, para dizer, olha, você não precisa ficar longe de Deus, do Pai. Você não precisa continuar sofrendo sofrimento. Aí Jesus esclarece, né, que os sofrimentos vêm por causa da cegueira espiritual. O diabo se aproveita, rouba, mata e destrói. Os ensinamentos de Jesus. Aí Jesus vem trazer paz, o príncipe da paz. Que isso? E eles já estavam em outro evangelho, ou seja, chegaram pessoas ou chegou alguém e disse, não, esse evangelho que o apóstolo Paulo pregou não é o verdadeiro, não. Não é o verdadeiro, né? Verdadeiro, tem gente assim, irmãos, que eu faço, eu isso, eu aquilo. Vamos parar com isso. Irmãos, o evangelho é a palavra. Cristo é a palavra. Diga, Jesus é o verbo. Diga, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, irmãos. É a palavra. Então, agora olha o versículo 8, vamos de novo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Não pode, meu irmão.
Jesus continua, mas nós estamos aí no século 21, entrada do terceiro milênio, não acredito nessa história de salvação, de céu, de inferno. Mas está escrito, Jesus não falou que existe um céu? Jesus não falou que existe um inferno? Não está na palavra? Então está na palavra. Jesus não disse em meu nome expulsarão demônios? Então é a realidade. Jesus dá poder para expulsar os demônios e que usemos, Ele manda, Ele nos outorga o poder de usarmos o seu nome. Para quê? Para as pessoas sentirem paz. Quantas vezes, irmãos, expulsamos demônios de pessoas que não tinham paz, que não prosperavam, que estavam doentes. Caramba, eu lembro de um senhor que chegou à nossa igreja no intervalo de culto, grandão, moço, e ele disse, a senhora pode me ajudar? E eu falei, estou aqui para isso, no que eu puder, com certeza. Ele disse, porque eu tenho um espírito, um viludo, um Exu, que ele não me deixa dormir há 20 anos. Desse jeito, é assim, não me deixa dormir há 20 anos. E eu falei, como é que é? Eu falei, o senhor conhece a Jesus? Não, eu sou evangélico, mas... Eu falei, o senhor tem uma Bíblia? Não, minha filha, tem não. Tem... Aí pegou um Novo Testamento dentro da bolsa dele, zerinho, lacrado. Eu falei, há quanto tempo o senhor disse que aceitou Jesus? Há 20 anos. Eu falei, o senhor nunca leu a Bíblia? Ele disse, não. Eu falei, como é que o senhor quer ser liberto? Eu falei, senhor, Jesus é a palavra encarnada. Você vai encontrar Jesus nas Escrituras. E vai ter comunhão com o Espírito Santo através desse conhecimento. E eu ainda estava falando e ele manifestou o demônio. Um homem grandalhão virou assim para zombar de mim. Você está pensando que vai me expulsar? Assim, cheio de valentia. Eu fui com a autoridade do nome de Jesus e foi uma libertação bonita. E você vai sair dele, que ele tem direito à liberdade, tem direito ao sono. Você sabe que Jesus derrotou você, você sabe muito bem que Jesus morreu por ele, derramou o sangue. Enfim, eu fui fazer o trabalho de libertação, fiz o trabalho, orei sério ali, invoquei o nome de Jesus por ser o demônio. Uma semana depois morava longe, que só a misericórdia de Deus, acima de Santa Cruz. Semana seguinte vem ele, pastor, eu dormi a noite toda, eu estou dormindo a noite toda. Eu falei, glória a Deus, Jesus é o Senhor. Eu falei, e o viludo não perturbou mais? Não, perturbou mais não. Eu na época, quando eu contava, eu dizia, era viludo, imagina se não fosse. 20 anos ele não dormiu. Esse é o Evangelho, irmãos. Então, eu paro por aqui, vai comigo em Marcos 16, vai comigo. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, vamos juntos? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Dá uma paradinha? Então, o evangelho de Cristo é a palavra? É o que está na palavra? Jesus mandou pregar a quem? Todo ser humano precisa ouvir? E você já está falando de Jesus para as pessoas? Agora olha o 16, quem crer e for batizado será salvo. Pois é, irmãos, mas tem outras doutrinas. Chegou uma pessoa aqui na nossa igreja e disse, eu sou de outra denominação, agora vou congregar aqui. Ele disse, mas eu quero dizer para a senhora que eu não preciso me batizar. Eu falei, então, o senhor já foi batizado? Não fui batizado e não precisa batizar. Da igreja de onde eu vim, não batiza, e diz que não precisa, que o batismo é fictício, que isso é história, que o batismo é Jesus na sepultura, que eu já morri para o mundo, para isso, para aquilo. Eu falei, senhor, olha só, a palavra manda batizar. Não vou me batizar. Eu falei, então o senhor não vai ser recebido como membro. Mas vai me rejeitar? Não estamos rejeitando, estamos lhe dizendo que é necessário cumprir a palavra, quem crer e for batizado. Nós não podemos, nós não vamos enganar o senhor está pensando que o senhor vai agradar a Deus, entrar no céu sem se batizar nas águas. Eu vou, porque a igreja de onde eu vim não batiza. Quase que eu perguntei, por que o senhor saiu de lá então?
Por que você saiu de... Mas eu vi que era uma pessoa polêmica, que gostava muito, sabe, de bate e rebate. Irmãos, o evangelho não se discute. Não discuta a palavra. Jesus, ele é Deus. Ele é a palavra. Não discuta Jesus. Não jogue Jesus como bola em bate e rebate. Não brinque com isso. Ou a pessoa aceita ou rejeita. Você leva em conta o que Jesus falou. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então não se discute. Ou crê ou não crê. Não crê? Paciência, não quer ouvir? Aí as pessoas até soltam a língua contra a gente. E o moço disse, não vou me batizar. Eu falei, então você não pode ser considerado membro. Vai me rejeitar? Eu falei, senhor, olha só, deixa eu mostrar para o senhor na Bíblia. Para ser membro do corpo de Cristo, tem que ser salvo. O senhor tem que aceitar Jesus. Já aceitei. Tem que batizar nas águas. Mas a igreja de onde eu vim não batiza. Aí foi o que eu disse para vocês. A minha vontade na hora foi abrir a boca e dizer, por que o senhor está saindo de lá? Eu falei, senhor, aqui conosco é necessário batizar nas águas. Nós aceitamos por transferência qualquer pessoa que diga, olha, eu não vou me batizar porque eu já fui batizado. Mas esse eu não vou me batizar, então você não vai ser considerado. E é isso, irmãos. E as polêmicas, e as pessoas soltam a língua, falam contra a gente. Mas foi o que aconteceu com Paulo. Aí, para concluir o 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Dá uma paradinha. Às vezes, irmãos, o demônio vem, às vezes é pago, às vezes é a força da inveja, a força do olho grande. Quem tem Jesus está sempre coberto. Primeiro porque tem, porque pratica, porque abre a boca e fala. Toda pessoa que fala a palavra crendo, ela está coberta. Não tem problema nenhum. Tem gente, como é que eu vou saber se me amaldiçoar, se fizer bruxaria para mim? Não precisa. Basta que você se abençoe de verdade e creia na bênção que você ministra. Que você literalmente assuma a palavra de Deus. O nome de Jesus tem todo o poder. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vocês estão vendo? Então, os milagres continuam acontecendo, Deus continua operando. Amém, igreja? Glória a Jesus. Diga obrigado, Jesus.